existe um enigma que assombra a humanidade há mais de meio século. Um mistério que desafia nossa compreensão do progresso tecnológico. Por que depois de pisar na Lua em 1969, a gente nunca mais conseguiu repetir essa façanha? Quando os astronautas da Apollo 17 voltaram para a Terra, em dezembro de 1972, eles nem imaginavam que seriam os últimos humanos a deixar a órbita baixa da Terra por tanto tempo. Mais de 50 anos se passaram. Hoje, a gente vive na era da inteligência artificial, dos foguetes reutilizáveis, dos carros elétricos que se dirigem sozinhos. A SpaceX faz pousar seus propulsores gigantes como se fossem plumas caindo do céu. Deveríamos ser capazes de ir à Lua com os olhos fechados, mas não somos. Por quê? A resposta é mais complexa e fascinante do que você imagina. Para entender o presente, precisamos revisitar o passado. Na manhã de 16 de julho de 1969, o céu de Cabo Canaveral foi rasgado pelo rugido de um titã. O Saturn V, o maior e mais poderoso foguete já construído até então, começou sua ascensão celestial. A bordo, 3 homens embarcavam numa odisseia que mudaria para sempre nossa relação com o cosmos. 12 minutos após a decolagem, os estágios se separaram com precisão cirúrgica. Após uma órbita e meia ao redor da Terra, o motor do terceiro estágio reacendeu, impulsionando a Apollo 11 numa trajetória perfeita em direção ao satélite natural. Durante a viagem, a nave se dividiu em 2 componentes essenciais: o módulo de comando e serviço e o módulo lunar. Este último executou uma dança orbital, girando sobre si mesmo e reconectando-se, criando uma configuração estável para atravessar o vazio entre mundos. 3 dias depois, a nave sobrevoou a superfície lunar a apenas 110 quilômetros de altitude. 2 queimas calculadas de motor a colocaram numa órbita estável. Então veio o momento decisivo. O módulo lunar se desprendeu e iniciou sua descida. Neil Armstrong e Buzz Aldrin permaneceram 21 horas e 36 minutos naquele mundo de poeira e silêncio. Ao partirem, o estágio de ascensão os levou de volta ao módulo de comando. O resto foi abandonado, condenado a se estilhaçar contra o solo lunar. Dias mais tarde, a tripulação retornou à Terra, caindo no Pacífico a 835 quilômetros a sudoeste do Havaí. Uma nave. Uma jornada. Uma conquista absoluta. Agora, observe o que planejamos fazer com a missão Artemis 3. Antes mesmo de a tripulação deixar a Terra, a SpaceX enviará um depósito orbital de combustível. Uma frota de naves-tanque reutilizáveis fará múltiplas viagens, enchendo esse depósito flutuante. Em seguida, a Starship destinada ao pouso lunar será lançada, sem tripulação, e se acoplará ao depósito para abastecer seus tanques. Só então ela iniciará sua jornada de 6 dias até uma órbita peculiar ao redor da Lua, chamada órbita halo retilínea, quase retal, onde aguardará pelos humanos. Enquanto isso, em outra janela de lançamento, 4 astronautas decolam a bordo da Orion, impulsionados pelo Space Launch System. Após verificações de sistemas e ajustes dos painéis solares, a Orion recebe um empurrão do estágio criogênico, iniciando sua própria trajetória lunar. Durante vários dias, a tripulação viaja pelo espaço, realizando correções de rota para encontrar o campo gravitacional da Lua. No momento exato, 2 disparos de motor inserem a Orion na mesma órbita onde a Starship já espera. As 2 naves se acoplam. 2 astronautas migram para a Starship. Os outros 2 permanecem na Orion, que se afasta e aguarda, orbitando por aproximadamente 6 dias e meio, um período cuidadosamente calculado para coincidir com a missão de superfície. Na Lua, os 2 exploradores realizam caminhadas, coletam amostras, conduzem experimentos, comem, dormem. Quando terminam, decolam novamente na Starship e retornam à órbita. Após o reencontro, os 4 astronautas passam até 5 dias transferindo cargas e se preparando para voltar. Finalmente, a Orion se desconecta, dispara seus motores
e usa a gravidade lunar para se arremessar de volta à Terra. 11 paraquedas desaceleram a cápsula até ela mergulhar no Pacífico, onde equipes de resgate da Guarda Costeira e da Marinha Americana a recuperam. Soa exaustivo? É porque é. Compare. Na Apollo 11, uma única nave fazia tudo. Na Artemis 3, é como se orquestrássemos uma operação de logística interplanetária. Enviamos um táxi espacial antecipadamente. Depois viajamos num trem orbital. Trocamos de veículo, pousamos, trocamos novamente e voltamos. A própria NASA admite: Artemis 3 será uma das realizações mais complexas da história da exploração espacial profunda. Mas por que essa complexidade extrema? Por que não simplesmente repetir o que já funcionou? A resposta começa com ambição. As missões Apollo foram essencialmente corridas. O objetivo primário não era ciência, era rivalidade geopolítica. Chegar antes dos soviéticos, fincar a bandeira americana, trazer pedras lunares era secundário. Tudo foi projetado para velocidade e simplicidade. Ir, plantar a bandeira, voltar rapidamente. Artemis é diferente. Não estamos apenas visitando a Lua. Estamos tentando estabelecer presença permanente. Isso exige experimentos prolongados, estadias longas, equipamentos pesados. Com a tecnologia de propulsão atual, nenhum foguete único consegue carregar tudo isso. Precisamos de múltiplos lançamentos, de reabastecimento orbital, de coordenação entre veículos. A complexidade não é acidental, é necessária. Mas há outro fator, talvez ainda mais determinante: dinheiro. Durante a Guerra Fria, a NASA nadava em recursos. Nos anos 60, chegou a receber quase 5% do orçamento federal americano. Imagine, de cada $100 que o governo gastava, 5 iam para a conquista espacial. A corrida contra a União Soviética não era apenas científica, era existencial. Países recém-independentes observavam. Sistemas políticos rivais competiam pela alma da humanidade. Demonstrar superioridade tecnológica significava demonstrar superioridade ideológica. E os foguetes que levavam astronautas eram os mesmos que poderiam levar ogivas nucleares. O recado era claro. Com tamanha urgência, o dinheiro jorrava. O programa Apollo custou o equivalente a $290 bilhões atuais. Hoje, a NASA recebe cerca de 1% do orçamento federal. E esse 1% precisa financiar não apenas missões tripuladas, mas telescópios espaciais, sondas a Marte, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico. Artemis, mesmo com todos os atrasos e estouros de orçamento, está estimado em pouco mais de $90 bilhões. Menos de 1/3 do que Apollo custou. A corrida acabou. A urgência desapareceu. O mundo mudou. Hoje há crises climáticas, pandemias, guerras econômicas. A Lua deixou de ser prioridade nacional. Mas espere. Se estamos tão apertados financeiramente, por que não simplesmente usar o velho Saturn V? Por que reinventar a roda? Por que o Saturn V não existe mais? Sim, ele voou há 50 anos, mas foi construído com tecnologia de 50 anos atrás. Computadores do tamanho de armários, navegação analógica, eletrônica valvulada. Para reativá-lo, seria necessário desenterrar projetos antigos, estudar documentos empoeirados, reaprender sistemas obsoletos. Os engenheiros que o construíram estão aposentados ou mortos. A cadeia de fornecedores foi desmantelada décadas atrás. Recriar o Saturn V seria como tentar fabricar um Ford modelo T numa linha de produção moderna, teoricamente possível, mas absurdamente ineficiente. Construir algo novo com tecnologia contemporânea é, paradoxalmente, mais barato e mais eficaz. E depois há o fator humano. Nossa relação com o risco mudou radicalmente. Em 1969, fumávamos em aviões. Usávamos amianto nas paredes. Aceitávamos acidentes como parte inevitável do progresso. Quando 3 astronautas morreram no incêndio da Apollo 1 em 1967, o programa mal desacelerou. A tragédia foi absorvida. O cronograma prosseguiu. Vencer os comunistas valia qualquer preço. Hoje,
A NASA não pode se dar a esse luxo. Após as explosões das naves Challenger e Columbia, cada vida perdida se torna um trauma nacional, um questionamento político, uma ameaça existencial ao programa. A agência espacial caminha sobre gelo fino. Precisa ser cautelosa. Precisa testar obsessivamente. Por isso, milhares de testes no solo. Por isso, voos não tripulados repetidos até a exaustão. Por isso, revisões intermináveis de segurança. Considere a Orion. Ela voou pela primeira vez em dezembro de 2022 na missão Artemis 1. Foi um sucesso técnico. Todos os marcos foram alcançados. Mas quando a cápsula retornou, descobriram rachaduras no escudo térmico. O escudo da Orion é feito de um material compósito, resina Avcoat, combinada com fibras de vidro numa estrutura de colmeia. Durante a reentrada, o calor intenso derrete a resina, expondo as fibras. Estas reagem com o ar superaquecido, formando uma camada carbonizada protetora. É o mesmo princípio usado nas cápsulas Apollo. Mas algo deu errado. Diferente das Apollo, a Orion apresentou fissuras significativas na superfície inferior. Esse problema desencadeou uma investigação de 2 anos e atrasou a missão Artemis 2. Esse tipo de atraso não é exclusivo da exploração espacial. Tornou-se sintoma da modernidade. O metrô de Nova York foi construído em pouco mais de 4 anos, com 28 estações. Uma nova linha inaugurada em 2017, com apenas 3 estações, levou 17 anos. Nos anos 40, cientistas desenvolveram armas nucleares do zero em 3 anos, gastando o equivalente a 35 bilhões de dólares atuais. O programa atual de modernização nuclear levará pelo menos 30 anos e custará mais de 1,5 trilhão de dólares. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos produziam um porta-aviões por mês. O mais recente levou mais de uma década para ficar pronto. Por que essa desaceleração generalizada? Regulamentações, burocracias, complexidade sistêmica, aversão ao risco, fragmentação do conhecimento, perda de competências práticas. A sociedade contemporânea é mais segura, mais consciente, mais prudente, mas também mais lenta. Então, voltamos à pergunta original. Por que é tão difícil retornar à Lua? Porque nossos objetivos são mais ambiciosos. Porque nossos recursos são mais limitados. Porque nossa tolerância ao risco é menor. Porque a tecnologia antiga não serve mais e reconstruí-la do zero é mais caro que inventar algo novo. Porque perdemos a urgência da Guerra Fria. Porque o mundo ficou mais complexo. Mas, acima de tudo, porque ainda escolhemos ir. Não porque seja fácil, mas porque é difícil. Porque as jornadas que realmente importam nunca foram sobre facilidade. Sempre foram sobre determinação, sobre persistência diante do impossível. É sobre olhar para o céu à noite e se recusar a aceitar que aqueles mundos distantes existam só para serem contemplados. A volta à Lua vai ser diferente da primeira vez. Vai durar mais, vai ser mais difícil, mais cara também, mas acima de tudo vai ser mais profunda, mais sustentável, mais transformadora. E quando a gente finalmente pisar de novo naquela poeira cinza, não vai ser só para fincar uma bandeira, vai ser para ficar, porque a verdadeira fronteira não está lá fora, está dentro da gente, na nossa capacidade de sonhar o impossível, e então torná-los reais.